Olá, meu nome é Alberto de Aviz, eu sou ator cultural e um contador de histórias. E trago agora para vocês mais uma etapa da proposta, na verdade, provocação criativa, chamada Historinhas Coloridas. Nessa provocação criativa, eu pretendo ajudar novos autores LGBTQIA+, do estado do Rio de Janeiro e de outros lugares que sejam, pode ser, a terem mais segurança na hora de escrever e botar suas ideias no papel, através de histórias curtas, contos, ensaios curtos ou quaisquer outras possibilidades de escrita criativa. Dessa vez agora, eu quero falar sobre a utilização de um elemento que ajuda a criar identidade para as histórias que conversem bem com a população LGBTQIA+, que seriam memórias afetivas. A utilização de memórias afetivas ajuda bastante aos novos autores, ou aos autores de modo em geral, a criarem uma conexão com o público. A partir do momento que se utilize as memórias que as pessoas têm sobre alguns fatos, algumas ações, sobre algumas possibilidades, você se coloca um pouquinho dentro da história e dessa forma as pessoas têm uma conexão direta com você. E aí você pode criar um elemento de empatia entre você, autor, e o seu público leitor. Quando eu utilizo o termo memórias afetivas, na verdade estou querendo dizer sobre todas as suas vivências pessoais em relação ao mundo que você observa no seu entorno. Pode ser memórias de lugares, podem ser memórias de sentimentos, de sensações e tudo aquilo que provoque esse estímulo, aqueles sentimentos e sensações que você teve durante a sua vida. Pode ser através de aromas, pode ser através de atividades, pode ser através de lugares, pode ser através de pessoas, pode ser através de características, pode ser quaisquer possibilidades, mas que ela provoque um resgate daquela nostalgia interna que a gente tenha e que ajude a gente a botar essas sensações, esses sentimentos naquelas narrativas que a gente esteja desenvolvendo através da nossa escrita criativa. Bom, as possibilidades de criar-se novas histórias, eu deixei lá na primeira etapa, se você quiser dar uma olhadinha só, e você vai lá ver um exercício de escrita criativa que ajuda bastante a gente a criar novas histórias, principalmente quando a gente está sem nenhuma ideia sobre o que a gente vai escrever. Bom, partindo da premissa que você tenha uma história, você pode trabalhar a utilização de memórias afetivas para criar um vínculo pessoal sobre aquela história, criar um vínculo de empatia daquela história com as nossas realidades e possibilitar que o público nos descubra enquanto autores através dos textos que a gente escreva. No geral, quando a gente pensa a escrita de contos, a escrita de pequenas histórias, histórias curtas, de ensaios curtos, a gente tem que levar em consideração três elementos fundamentais, pelo menos no meu ponto de vista, três elementos fundamentais sobre a escrita criativa e sobre textos narrativos. Esses três elementos, embora pareçam muito óbvios, né? Eu costumo dizer que, geralmente, quando a gente começa a utilizar muito a criatividade, quando a gente fica utilizando muito a imaginação, a gente se perde em um deles e não consegue colocá-los de maneira parcimonial, né? Que eles conversem uns com os outros. A gente exagera um, exagera no outro. É bom sempre a gente pensar nessas três partes em conjunto. São essas partes: início, meio e fim. No início, geralmente, a gente apresenta a história, a gente apresenta o personagem, a gente apresenta a situação que a gente vai desenvolver. No meio, a gente dialoga, a gente desenvolve toda essa situação, desenvolve toda a ação que essa personagem, ou mostra a situação como ela ocorreu, né? Ou como a gente pensa que ela deve ocorrer, né? E é onde a gente tem uma maior parte da história, digamos. E no fim a gente conclui essa história dizendo o porquê daquela personagem ter realizado todas as ações do meio da história. Embora possa parecer um tanto didático, mas se a gente se ater a essas três etapas da escrita criativa, ajuda bastante a gente desenvolver linearmente a história
e ela ficar com uma compreensão mais fácil para o nosso público. E nós, já tendo as possibilidades de início da história, meio da história e fim da história definidos, podem ser frases mesmo. Pode ser uma frase para o início, uma frase para o meio, uma frase para o fim. A partir daí a gente já começa a trabalhar nossas memórias afetivas para a escrita dessa história. De repente você tem uma história sobre uma personagem que precisa atravessar um muro, precisa passar por cima de um muro muito alto para poder chegar ao outro lado e continuar essa caminhada. Que vivências você teve que podem ajudar a criar um vínculo dessa história que poderia estar completamente à parte, mas que criem alguns vínculos em relação às suas vivências pessoais sobre transpor dificuldades para que essa personagem conclua a sua história. E nisso daí eu abro uma parte bem direto ao recorte da população LGBTQIA+, do Estado ou LGBTQIA+, de onde esteja me vendo. A vivência pessoal do cidadão LGBTQIA+, é um tanto mais característica, um tanto mais própria, porque todos nós, cidadãos LGBT, temos uma vivência bem particular. Diferente da grande maioria da população, nós sabemos muito bem quais são as agruras que a gente sofreu, nós sabemos quais são as possibilidades que a gente sofreu, e por mais que hoje em dia a gente tenha um tanto mais de facilidades, ainda assim, a vivência do cidadão LGBT não é tão fácil quanto do resto da população. Lógico, cada recorte da população tem suas características, tem suas vivências e merecem toda a nossa atenção, merecem toda a nossa escuta. Mas como eu estou falando da população LGBT e a gente sabe que a população LGBT ainda sofre muitas agruras, por mais liberdades que nós tenhamos conquistado, é interessante a gente pensar que todas as possibilidades, todas as nossas vivências, tudo aquilo que a gente experimentou possa servir não somente como um elemento de proximidade, como também um elemento de exemplificação de valores. E esses valores dos cidadãos LGBTs, eu acho que vale muito a pena ser considerado para a escrita de histórias, para a escrita da história que a gente constrói junto à comunidade, junto ao nosso território, junto ao nosso coletivo, porque também ajuda a exercer mesmo o poder da palavra diversidade. Muito se fala de diversidade quando pensamos em questões sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, mas na verdade a diversidade é um conceito muito mais amplo. Se a gente for pensar sobre pontos de vista específicos entre homens e mulheres, a gente já tem uma diversidade. Entre a maneira como as diversas raças observam as suas realidades e constroem suas realidades, aí a gente vê diversidade. Então, quanto mais elementos a gente proponha para que as pessoas vejam essa diversidade, a gente consegue, de repente, um grau maior de tolerância, nem de tolerância, um grau maior de aceitação das pessoas em relação ao coletivo onde estão inseridas e onde vivem. E quem sabe a criação de contos, de histórias curtas, de ensaios curtos, seja uma possibilidade interessante de fazer com que as pessoas vejam a nossa realidade e dessa maneira pensem o quanto que podem estar colaborando ou pelo menos não atrapalhando a vivência das pessoas LGBTs de um modo geral. Bom, a utilização dessas memórias afetivas, ou seja, das memórias das nossas vivências, pode ser uma coisa interessante para até acrescentar valor na nossa escrita, em vez de ela ficar uma escrita nula, uma escrita simplesmente didática, ela conseguir ter características que façam com que a pessoa se afine com a sua escrita, que se afine com a sua narrativa e possa de repente se tornar um público leitor seu, né? Um fã leitor seu, quem sabe, né? E de repente a utilização de suas vivências e suas memórias afetivas possa ajudar a você criar uma faixa de público, você criar um público específico seu que seja fã das suas narrativas e das suas histórias. Ou seja, você criando um público a partir das narrativas que você tenha interesse em colocar para as pessoas. Bom, ao final desse episódio agora, eu vou deixar disponível em algum canto aqui,
né, uma proposta de exercício para você que está participando e você que tenha interesse em ter uma avaliação, em ter uma opinião minha sobre o seu conteúdo, sobre a sua narrativa, sobre a sua escrita. E no final das etapas das historinhas coloridas, eu tenho o interesse de disponibilizar um certificado de quem participou de todas as etapas. Bom, então dessa forma, conteúdo passado, conteúdo findo. Meu nome é Alberto de Aviz, assim como esse conteúdo se foi, eu também fui.